Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos fazer aqui a resolução da prova de agente dos Correios Carteiros do IBFC, realizado hoje, dia 15 de dezembro de 2024. Quem fez aí os simulados que eu fiz aqui no canal, quase todas as questões semelhantes, só muda as informações, questões relativamente fáceis. A banca ela não cobrou muito a fundo, ela não cobrou juros compostos, na verdade não cobrou juros simples, perdão, não cobrou regra de 3 compostos, então ela cobrou mais o básico daqueles assuntos. Então vamos lá? Não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Olha só o que a primeira questão fala. Considere que x e y são números inteiros positivos, tais que 5x mais 3y igual a 29. Assinale a alternativa que apresenta o valor máximo de y menos x. Aparentemente aqui, quando a pessoa olha, não acha uma solução plausível. Só que vamos analisar passo a passo. Ele fala que 5x mais 3y igual a 29 e quer o valor máximo de y menos x. Ora, como a gente vai descobrir? Aqui, pessoal, uma dica é a gente pensar o seguinte. Se ele quer o valor máximo de y menos x, então o y ele tem que ser o máximo e o x o mínimo, concordam? Porque essa subtração tem que dar o máximo. Qual o menor valor de x que eu posso colocar aqui? O zero, claro. Mas observe, se eu colocar zero aqui, vai ficar 5 vezes 0 mais 3y igual a 29. 5 vezes 0 vai dar 0. Não vai ter nenhum número que eu coloque no lugar do y que multiplique por 3, que vai dar 29. Observe que se eu colocar o 10, 10 vezes 3 dá 30. Se eu colocar o 9, 9 vezes 3 dá 27. Então, o x não pode ser 0. Então, vamos testar com 1. Aí vai ficar 5 vezes 1 mais 3y igual a 29. Observe que 5 vezes 1 dá 5. Então, fica 5 mais 3y igual a 29. Então, como eu quero encontrar o valor do y para ver se essa subtração dá certo, vai ficar 3y igual a 29. O 5 está positivo, passa negativo, menos 5. 3y igual a 24. Então, y é igual a 24 sobre 3, que é igual a 8. Então, essa subtração aqui vai ficar 8 de y, aqui vai ficar 8, menos 1 de x, que vai ser igual a 7. Então, esse é o máximo valor dessa subtração. Observe que se eu colocar 2 aqui, essa subtração no final ela já vai ser menor, ele quer o valor máximo. Então, o gabarito aqui, letra B, certo, pessoal? Não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal, super simples essa. Vamos para a próxima. A razão entre a idade de Ana e de Bruno é de 3 para 5. Se a soma das idades é 32 anos, assinale a alternativa que apresenta a idade de Bruno. Bom, pessoal, várias formas de fazer essa questão aqui. Uma das formas é a gente comparar com x e y. Ele fala, a razão entre a idade de Ana e a de Bruno é de 3 para 5. Então, eu vou botar aqui 3 para 5 igual. Ao invés de eu colocar x e y, eu vou colocar as iniciais da letra deles. Então, ele falou, entre a idade de Ana, então quer dizer que o primeiro vem A, de Ana, sobre B, de Bruno. Então, a razão entre a idade de Ana e Bruno é igual a 3/5, ou 3 para 5. Aí ele fala, se a soma das idades é 32 anos, assinale a alternativa que apresenta a idade. Então, essas duas questões aqui, por enquanto, nós fizemos questões semelhantes no simulado, certo, pessoal? Então, vamos lá. Ele fala que se a soma A, idade de Ana, mais B, idade de Bruna, é igual a 32, então o que é que ele quer? Ele quer assinale a alternativa que apresenta a idade de Bruno. Pronto. Então, o que é que a gente pode fazer aqui? A gente pode isolar uma dessas letras e substituir aqui na outra equação. Eu vou isolar aqui, primeiramente, o A. Então, eu vou passar o B para o lado de cá. Aí vai ficar 3/5 vezes B igual a A. Observe apenas que eu passei o B para cima multiplicando, que estava embaixo dividindo. Então, esse valor de A, pessoal, eu vou substituir aqui nessa segunda equação. Então, A ele corresponde a 3/5 de B. Então, vou botar aqui 3/5 de B mais B, continua, igual a 32. Observe que aqui é uma soma de fração, aqui não tem nada embaixo, mas é como se tivesse 1. Em uma soma de fração, pessoal, eu multiplico os dois números de baixo, então 5 vezes 1 dá 5. E aqui eu multiplico de forma cruzada, então 1 vezes 3b dá 3b, mais 5 vezes b, 5b, igual a 32. Então, 5 mais 3 dá 8, aí vai ficar 8 igual a 32. Só que aqui eu tenho esse 5 embaixo. Esse 5 embaixo ele está dividindo, eu vou passar para o outro lado, em cima multiplicando, vezes 5. Observe que aqui tem um B, esqueci de colocar. Então, fica 8, perdão, então fica B, o 8 que está multiplicando vai passar embaixo dividindo, igual a 32 vezes 5 sobre 8.
Continuar um pouquinho aqui em cima, pessoal, aqui desse lado aqui, para ter espaço. Então, 32 vezes 5 sobre 8. Só que eu sei que 32 ele é múltiplo de 8. Por quê? 8 vezes 4 dá quanto, pessoal? 8, 8, 16, 16, 16, 32. Então, eu posso fazer aqui, ó, 32 por 8, que vai dar 4. Aí vai ficar 4 vezes 5, que é igual a 20. Então, a idade B de Bruno, vamos ver se é isso que ele quer mesmo. A alternativa que apresenta a idade de Bruno é 20 anos, letra B. Certo, pessoal? Não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Vamos para a questão 18. A questão 18, pessoal, ela fala: um carteiro deve entregar encomendas em duas regiões. A quantidade de encomendas para a região A e a região B está na razão de 3 para 5. Se ao todo há 80 encomendas para serem entregues, assinale a alternativa que apresenta a quantidade destinada à região A. Observe, pessoal, que essa questão é bastante semelhante a 17, até a proporção que ele deu é igual a 3 para 5 ou 3 quintos. Então vamos comparar a quantidade de encomendas para a região A e B. Então vamos pegar as iniciais A e B semelhante a Ana e Bruno. Então A e B. Ele falou que a razão está na razão de 3 para 5, ou seja, 3 e 5. Aí ele fala: se ao todo há 80 encomendas para serem entregues, assinale a alternativa correta que apresenta a quantidade destinada à região A. Então, o 3, a proporção está relacionada a A, e o 5, a proporção está relacionada a B. O que é que a gente pode fazer? Ele falou que está na razão 3 quintos, ou seja, então 3 e 5. 3 e 5, pessoal, vai ser igual a 8. Então, é como se tivesse 8 partes. Só que a quantidade de encomenda total é 80. Então, simplesmente eu divido 80 dividido por 8, que vai dar 10. Ou seja, cada parte dessa aqui corresponde a 10. Só que ele quer o quê? Ele quer apresenta a quantidade destinada à região A. A região A ela tem 3 partes de 10. Ou seja, 3 vezes 10 que vai dar 30. Olha só que, pessoal, super simples essa questão também. Letra A, então os Correios, a Banco BFC, perdão, ela não cobrou a questão muito complicada. Então, questões básicas, se a gente fez uma revisãozinha, deu para acertar quase todas, ou todas, quem teve uma sorte a mais, certo, pessoal? Vamos para a questão 19. A questão 19, pessoal, também é uma questão básica. Olha só o que ela fala. Um caminhão dos Correios percorre um trajeto entre duas cidades, mantendo uma proporção de 4 horas de viagem para cada 240 km percorridos. Se o trajeto total entre as duas cidades é de 360 km, assinale a alternativa que apresenta o tempo necessário para concluir a entrega, mantendo a mesma proporção. Então ele fala aqui, 4 horas para 240 km. E olha o que ele fala, mantendo uma proporção de 4 horas, ou seja, vai manter a mesma proporção. Então o que ele quer? Ele quer se aumentar, se a distância total é 360 km, então quilômetro embaixo de quilômetro, aí ele quer saber, assinar a alternativa que apresenta o tempo necessário, ou seja, x. Isso aqui é uma regra diretamente proporcional, uma regra de 3 básica. Eu multiplico esse vezes esse e esse vezes esse. 240x vai ficar aqui, 240x igual 360 vezes 4. 360 vezes 4. Então, como eu quero encontrar o valor do x, pessoal, vocês podem ter multiplicado aqui antes ou depois, não importa. O que importa é fazer a ordem da operação certa. Então, eu quero encontrar o valor do x, vou conservá-lo. O 360, por enquanto, eu vou conservar, mas já poderia ter multiplicado aqui. E o 240, que está em cima multiplicando, passa embaixo dividindo. Por que eu não multipliquei antes? Porque eu estou observando um zero em cima e um zero embaixo. Então, sempre eu posso simplificar. Então, isso aqui vai ficar igual 36 vezes 4. Se vocês fizerem essa multiplicação aqui, pessoal, isso aqui é uma multiplicação básica. Ou 36 vezes 4, 36 4 vezes. Olha só, 36 mais 36, 72. E 72 mais 72, 144. Então, vai ficar 144 sobre 24. Novamente, uma divisão simples. Dá até para fazer de cabeça. Vocês podem fazer 24 mais 24, 48. 48 mais 48, 96. 96 com 24, 120. Mais 24, 144. Ou seja, vai dar 6 horas. E 6 horas, pessoal, é só letra A. As respostas estão marcadas aqui por enquanto corretamente, pessoal, porque foi eu que fiz essa prova dos Correios, me inscrevi, fiz a prova, então aqui por isso que está a seta marcando, batendo com o gabarito. Não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Se eu errei alguma dessas contas aí, vocês podem deixar nos comentários. Às vezes aqui na euforia a gente erra a conta, acha que está certo e está errado, mas por enquanto o gabarito está correto. Certo, pessoal? Vamos para a questão 20. A questão 20, pessoal, é uma equação do segundo grau, só que há uma parte básica. Olha o que ela fala. Uma empresa de entrega dos Correios registra o lucro mensal LX em milhares de reais
de acordo com o número X de pacotes entregues no mês. A função que descreve esse lucro é dada por L de x igual a menos 2x ao quadrado mais 40x menos 150. Assinale a alternativa que apresenta o número de pacotes entregue que maximiza o lucro. Então, observe o seguinte, isso é uma equação do segundo grau. L de x igual a menos 2x ao quadrado mais 40x menos 150. Por que é uma equação do segundo grau? Porque o expoente maior de x ele é 2, então segundo grau. Vamos fazer o gráfico aqui que ajuda a nós entendermos como é feita essa questão. Então, aqui é o eixo x. O x ele fala que é a quantidade de pacotes. Então, vou botar aqui pacotes. E o y, no eixo y, vai ser o LX, que é o lucro mensal. Então, vou botar aqui L em função de x. Aí ele quer a alternativa que maximiza o número de pacotes entregue. Assinale a alternativa que apresenta o número de pacotes entregue que maximiza o lucro. Ou seja, ele quer o lucro máximo. Isso dá a ideia de quê? De ponto de máximo. Como é que a gente vai saber? A gente vai fazer a parábola. Para saber a concavidade dela, nós temos que olhar o número que acompanha o x ao quadrado. Olha só, o 2. Só que o 2 está negativo. Então, a parábola ela vai ter uma concavidade voltada para baixo. Ok. Então, o que é que ele quer? Ele quer esse ponto aqui. Ele quer o ponto máximo do lucro. Na verdade, ele quer o ponto x que torna máximo esse lucro. Ou seja, olha só, assinale a alternativa que apresenta o número de pacotes, que x é o número de pacotes, que maximiza o lucro, que torna o lucro máximo. Então, esse ponto aqui, só que no eixo x ele tem um correspondente. Esses pontos aqui, pessoal, é chamado de y-vértice e x-vértices. Então, como ele quer esse ponto no eixo x, a gente vai usar o x-vértice, que é igual a menos b dividido sobre 2 vezes a. Essa é a fórmula. Então, se lembrarmos a fórmula, com a interpretação a questão torna-se fácil. Então, x-vértice é igual a menos b. O b é o valor que acompanha o x. Então, aqui é o 40. Aí vai ficar menos 40 dividido por 2 vezes o valor de a. O valor de a é menos 2. Então, vai ficar 2 vezes menos 2. Então, isso aqui é igual a menos 40 dividido por 2 vezes menos 2 vai dar menos 4. Então, isso aqui é igual a menos com menos dá mais. E 40 por 4, pessoal, vai dar 10. Então, a quantidade de pacote que maximiza essa função é 10. Vamos lá? Letra D. Certo, pessoal? Vamos para a questão 21. Não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal. Vamos lá. A questão 21, pessoal, é uma questão de equação do primeiro grau. É uma questão mais simples ainda, é equação ou função. Do primeiro grau, olha só, o custo Cx para enviar um pacote pelos correios depende do número de quilômetros x percorrido e é dado pela função linear C em função de x igual a 2x mais 10, onde C de x é o custo em reais e x é a distância percorrida em quilômetros. Se o custo para enviar um pacote for de R$ 34,00, assinale a alternativa que apresenta a distância percorrida. Então, observe, o custo ele é o Cx e esse x aqui ele fala, ó, é o número de quilômetros. E o que é que ele quer? Ele quer a distância percorrida, ou seja, ele quer o número de quilômetros, ele quer o valor de x. Como a gente vai encontrar? Ele deu o custo, observe aqui, ó. Se o custo para enviar um pacote é de 34, então no lugar do cx eu coloco 34. Então 34 é igual a 2 vezes x, se tornou uma equação do primeiro grau, mais 10. Como eu quero encontrar o valor do x, que é a quantidade de quilômetros, o 10 vem para o outro lado com o sinal trocado, então fica 34 menos 10 é igual a 2x. 34 menos 10 vai dar 24, igual a 2x. Como eu quero encontrar o valor do x, o número que está do lado dele multiplicando passa para o outro lado embaixo dividindo. Ou seja, vai ficar 24 dividido por 2 igual a x. E 24 por 2, pessoal, é quanto? Muito bem, 12. Então, x igual a 12. 12, olha só, letra A. Certo, pessoal? Questão simples também. Não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Vamos para a questão 22. A questão 22 é uma questão de porcentagem. É uma questão de porcentagem sobre porcentagem, mas não é difícil, pessoal, desde que entendemos o conceito. Olha o que ela fala. Em uma livraria, 35% dos livros são de ficção. Após uma promoção, 20% dos livros de ficção foram vendidos. Sabendo que 140 livros de ficção foram vendidos, a quantidade de livros que havia na livraria antes da promoção era de... Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. Vamos ao passo a passo. Em uma livraria, 35% dos livros são de ficção. Então, 35% é de ficção. Só que eu não sei a quantidade de livros. Quando eu não sei, eu vou atribuir uma letra. Então, 35% de x. X é a quantidade. Ele fala, após uma promoção, 20% dos livros de ficção foram vendidos. Ou seja, 20%
desse valor. Olha só a porcentagem sobre porcentagem. Pessoal, muita gente aqui trabalha com números decimais. Eu costumo trabalhar transformando a porcentagem em fração. Então, 35% de x e 20% desse valor. Ou seja, 20% eu vou transformar em fração, é 20 por 100. Sempre a gente pode transformar a porcentagem assim. Vezes a quantidade de livros de ficção, que é 35 por 100 vezes x, certo, pessoal? Observe que aqui a quantidade de livros que foram vendidos, 20%, e o 35% é a quantidade de livros da livraria. Então, por isso que a gente faz uma porcentagem sobre porcentagem. Então, isso aqui é igual a 20 vezes 35, eu faço 2 vezes 35, que dá 70, e acrescento esse zero que eu não usei, ou seja, vão ficar 2 zeros. E em cima, 100 vezes 100, eu vou conservar, 100 vezes 100. Agora, vezes x está aqui. Agora, observe, pessoal, divisão que envolva zero é muito simples. Eu simplifico sempre em pares. Um zero de baixo com o de cima. Outro de baixo com o de cima. Posso simplificar esse par, professor? Não, porque tem que ser sempre um embaixo e um em cima. Não pode ser os dois de baixo ou os dois de cima. Então, isso aqui vai ficar igual a 7x sobre 100. Essa é a quantidade que foram vendidos em termos de fração ou em termos de porcentagem. Agora, olha a segunda parte da questão. Sabendo que 140 livros foram vendidos. Então, a gente achou a quantidade vendida em termos de fração e agora ele fala a quantidade em termos de livro. O que é que a gente faz? Observe que esses dois valores eles são iguais, pessoal. Essa é a quantidade vendida em fração e essa é a quantidade vendida em livros totais. Aí ele fala a quantidade de livro que havia na livraria. Vocês lembram cá do começo que eu falei que era 35% da quantidade de livros. Então, a quantidade de livros, pessoal, é esse valor x aqui que a gente vai encontrar através dessa relação. Como eu quero encontrar o valor do x, eu vou fazer aqui meio pelos extremos. O x ele vai ficar sozinho, o 100 eu vou conservar, e esses números aqui ele vai inverter do outro lado. Aqui é 140, perdão. Esse 100 que estava embaixo dividindo vai passar em cima multiplicando. Então, aqui vai ficar vezes 100. E esse 7 que estava em cima multiplicando vai passar embaixo dividindo. Então, vai ficar aqui x igual a 140 vezes 100. Eu faço 140 vezes 1 dá 140 e acrescento os dois zeros. E embaixo 7. X igual. Dá para fazer essa divisão de cabeça? Claro que dá, pessoal. Observe que eu tenho um 14 aqui. E 14 ele é múltiplo de 7. Então, 14 dividido por 7 vai dar quanto? 2. E o que é que eu faço com esses outros 3 zeros? Eu apenas acrescento. Olha como é simples a matemática, pessoal. Olha só. Então, resposta certa, 2000, letra C. Certo, pessoal? Se você achou outra resposta aí, deixa aí nos comentários. Às vezes eu posso ter feito uma interpretação errada, mas pela lógica aqui a questão está certa. Certo, pessoal? Não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Vamos para a questão 23. A questão 23, pessoal, outra das questões que a gente fez aqui nos vários simulados, nós fizemos aqui mais de 9 simulados, tanto do Gran Cursos do que concursos e do Estratégia. Então essa questão caiu em todos os simulados que fizemos, caiu questão semelhante. Olha o que ela fala. 3 carteiros dos Correios precisam dividir igualmente um bônus de 1.200 de acordo com a quantidade de entregas que cada um fez. O carteiro A, ele fez 20 entregas. O carteiro B, ele fez 30 entregas. E o carteiro C fez 50 entregas. C, 50. Aí ele fala, assinale a alternativa que apresenta o valor que o carteiro B receberá. Então, ele quer o valor que o carteiro B receberá. Então, de acordo com a quantidade de entregas. Então, eu sei que o bônus vai ser 1.200, que vai ser dividido pela quantidade da proporção deles, que é a proporção de entrega. Então, olha só, o que é que eu tenho que fazer? Simplesmente eu vou somar a quantidade de entregas de cada um, e esse número vai ser, eu vou dividir o 1.200 por ele. Então, 50 mais 30 vai dar 80, 80 mais 20, 100. Então, eu vou dividir 1.200 por 100. Isso aqui vai ser igual. Divisão com zeros, pessoal, olha que maravilha. Zero de baixo, zero de cima, zero de baixo, zero de cima. Sempre vocês podem fazer isso para simplificar. Então, ficou 12 dividido por 1, que é igual a 12. Então, o que é que eu faço agora? Como eu quero encontrar a quantidade que o carteiro B receberá, simplesmente eu vou multiplicar 12 por 30, que é o valor correspondente a B, ou 30 vezes 12, que é igual a... Multiplicação com zero, não precisamos quebrar a cabeça, pessoal. Multiplico os números diferentes de zero, 12 vezes 3, que dá 36, e acrescento o zero na resposta. Olha que questão maravilhosa, pessoal, 360, letra A, certo? Não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Vamos para a questão 24. Questão 24, pessoal. Outra questão simples de conversão de medidas aqui, muito simples essa questão. Eu acredito que eu fiz até uma com essas mesmas informações no último simulado aqui, de 0,75. Vamos à leitura. Uma caixa com encomendas tem um volume de 0,75 metros cúbicos.
Para armazenar a caixa em um depósito que utiliza uma tabela de controle medida em litros, é necessário fazer a conversão de unidades. Assinale a alternativa que apresenta o volume desta caixa em litros. Então eu fiz com essas mesmas informações, pessoal, num dos últimos simulados de revisão. Então olha só, 0,75 metro cúbico, ele quer essa informação em litro. O que é que eu tenho que saber? Eu tenho que saber a relação entre metro cúbico e litro. Eu sei que 1 metro cúbico ele corresponde a 1000 litros. Só tenho que saber isso aqui, pessoal. Então simplesmente eu vou multiplicar a quantidade de metro cúbico por a quantidade de relação do litro. Então vou multiplicar 0,75 metro cúbico vezes 1000 litros. E aqui eu acho a resposta em litros. Multiplicação aqui, pessoal, vocês podem fazer, mas uma dica aqui é muito simples. Eu multiplico os números diferentes de 0. 75 vezes 1 vai dar 75. E agora eu faço o que com a vírgula? Eu vou olhar. No outro número eu tenho quantos zeros? 1, 2, 3. Então essa vírgula aqui ela vai andar 3 casas decimais. 1, 2, 3. Mas não tem nenhum número aqui. Como não tem, eu acrescento um zero. Então a resposta certa, 750 litros, letra D. Muito simples essa questão, pessoal. Não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Por fim, vamos para a nossa última questão. Lembrando que aqui é a correção da prova de agente dos Correios Carteiros da banca IBFC, realizada dia 15 de dezembro de 2024. Então vamos lá. A questão 25, que foi a última de matemática, foram 10, ela fala: um entregador de uma empresa de e-commerce precisa percorrer uma determinada rota diariamente. Após as primeiras entregas, ele já havia percorrido 2/5 da rota. No período da tarde, completou mais 1/3 do percurso total. Sabendo que ainda faltavam 4,8 km para finalizar sua jornada, assinale a alternativa que apresenta o tamanho total da rota em quilômetros. Semelhante às outras de frações iniciais, pessoal. Olha só, ele fala aqui, primeiro percorreu 2/5 da rota. Eu sei quanto é o valor da rota? Não. Então, vou colocar um valor X. Aí ele fala, no período da tarde, completou mais 1/3. Mais 1/3, então mais 1/3 de X. Ou seja, esse é o valor que ele já completou. Então vamos descobrir quanto ele completou. Isso aqui é uma soma de fração. Em soma de fração, pessoal, geralmente eu faço da seguinte forma. Eu multiplico os dois números de baixo. 5 vezes 3 dá 15. Então ele vai ficar aqui embaixo. E aqui eu multiplico de forma cruzada. Olha só. 3 vezes 2x dá 6x. O mais está aqui, eu repito. 5 vezes 1x, 5x. Então isso aqui é igual a 6 mais 5, 11x sobre 15. É a resposta? Claro que não. Por quê? Olha o que ele fala no período final. Sabendo que ainda faltavam 4,8 km para finalizar sua jornada, assinale a alternativa que apresenta o tamanho total da rota. O tamanho total da rota é o x, que a gente vai descobrir. Interrogação. Esse valor aqui é o que ele já percorreu. Aí no fim ele dá o valor que falta em quilômetro. E como é que a gente vai saber essa relação? A gente vai olhar para essa fração aqui. Eu sei, ou se eu não sei, deveria saber, que uma fração completa, o número de cima ele tem que estar igual ao de baixo. Ou seja, a fração completa aqui seria 15 sobre 15. Então, o que é que falta para eu completar essa fração? De 11 para 15 vai quanto? Vai 4. Então, falta 4x sobre 15 para eu completar essa fração, concordam? E esse valor é igual ao que falta em termos de quilômetro, tá vendo? Então, esse valor aqui foi o que ele percorreu e esse valor é o que falta em termos de fração. E esse valor ele deu que é o que falta em termos de quilômetro. Então, o que falta em termos de fração 4x sobre 15 é igual a 4,8. Olha que maravilha. Como eu quero encontrar o valor do x, novamente eu vou fazer o meio pelos extremos. X igual a 4,8. O 15 está embaixo dividindo, passa em cima multiplicando, vezes 15. E o 4 estava em cima multiplicando, passa embaixo dividindo. Então, vai ficar em cima 15 vezes 4,8. Vamos fazer essa multiplicação aqui do lado, pessoal. 15 vezes 4,8. 8 vezes 5, 40. Coloco o 0 e subo o 4. 8 vezes 1, 8. Com 4, 12. Agora põe o 4. 5 vezes 4, 20. Coloco o 0, subo o 2. 4 vezes 1, 4. Com 2 que subiu, 6. Agora eu vou fazer uma somazinha. 0, 2 mais 0, 2. 6 mais 1, 7. Como eu tenho uma casa decimal à direita da vírgula em cima, a resposta vai ficar uma casa decimal à direita da vírgula. Então, basicamente, esse número é 72,0, que é o mesmo 72. Então, em cima vai ficar 72 sobre 4. E 72 sobre 4 dá quanto, pessoal? Olha só, 18 mais 18, 36. 36 mais 36, 72. Então, 18, letra D. Certo, pessoal? Terminamos aqui a resolução e o gabarito aqui da prova dos Correios, agente de carteiro e IBFC. Não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, pessoal. Se você fez de outra forma alguma das questões, pode aí deixar nos comentários. Comente aí quantas questões
você acertou e se achou essa prova fácil. E até a próxima, pessoal.